E aí, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão, meninos e meninas? Nós vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos ainda com a Escola da Inteligência. E nós vamos falar hoje, vamos continuar falando, né, de temas importantes. E hoje vamos falar sobre a questão da desconstrução dos preconceitos, não é? Principalmente jovens urbanos, como diz o título aí que vocês estão vendo. Vocês vão poder acompanhar no livro de vocês, essa parte aqui tem no livro, né? E aí vocês vão ver que dá para vocês fazerem a leitura também através do livro de vocês. E para fazer a tarefa depois que eu estou encaminhando por aqui e na escola também, para quem quiser pegar na escola. Então, a gente fala jovens urbanos desconstruindo preconceito na comunidade. Jovens urbanos por quê? Porque nós estamos tratando de pessoas que moram na cidade, né? Geralmente pessoas que têm um nível maior de conhecimento. É claro que nem tudo é uma regra, né? Existem exceções, pessoas que moram também na zona rural e no campo, que também tem uma gama muito grande de conhecimentos. Mas quando a gente fala em centros urbanos, subentende-se que o desenvolvimento é mais avançado e a educação ela funciona de uma forma mais acessível, é mais desenvolvida. Então, subentende-se também que o conhecimento das pessoas ele seja maior e que não deveria existir motivos para preconceitos, né? Então, vamos passar aqui a página e a gente vai fazer a leitura desse texto aí, uma leitura rápida, tá certo? Que vocês podem também acompanhar no livro de vocês. Então, desconstruindo preconceitos na comunidade. O jovem de hoje está cada vez mais engajado no mundo de informação e querendo fazer a diferença. Para ilustrar isso, trouxemos o exemplo de jovens que participaram da 11ª edição do programa Jovens Urbanos, realizada em São Paulo, no bairro Cidade Tiradentes. O programa vem da iniciativa do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, SEMPEC, e a Fundação Itaú Social, né, que é uma fundação, que é como se fosse uma instituição sem fins lucrativos, é uma parceria, né, um trabalho de parceria. Então, a partir da participação no programa, os jovens quiseram trazer para a sua comunidade questionamentos e reflexões que eles faziam na escola, mas que acabam ficando restritas a esses muros. A partir de reflexões sobre si e sobre a sociedade, vivências e oficinas de arte, os jovens participantes do programa criaram diversos projetos para expressar suas ideias, desconstruir estereótipos e combater preconceitos. Muitos jovens apontam que a motivação para as temáticas vem de questões que eles mesmos sofrem, como violência e preconceito. Então, vocês viram aí que esses jovens, fazendo parte desse projeto, eles resolveram sair dos muros da escola e trabalhar e discutir essas temáticas que eles mesmos sofriam, esse preconceito e essa violência em cima de vários temas e trabalhar isso de uma forma abrangente e que pudesse minimizar os tipos de problemas que eles passam. E que eu acredito também que uma boa parte da sociedade passa. Uma boa parte não, acho que a grande maioria da sociedade passa. Porque se nós imaginarmos um Brasil de mais de 220 milhões de habitantes, onde 40%, aliás, 40 milhões de brasileiros estão abaixo da linha da pobreza. Isso significa dizer que as pessoas estão na categoria mais miserável que existe no país. São muitas pessoas, gente, são 40 milhões de pessoas
que passam muita necessidade, que passam muita fome, que passam muito frio, que não têm saúde, não têm segurança, que estão entregues às perseguições pela sua cor, principalmente, porque nós somos um país miscigenado, nós somos um país de pessoas que tem a mistura de cor e a maioria das pessoas é negra e parda. Muitas pessoas não conseguem aceitar isso e essas pessoas são as que mais sofrem preconceitos, né? Então, continuando o texto. Para colocar esses debates e ideias em prática, os jovens criaram 17 propostas para intervenção na comunidade, que incluem apresentações teatrais, fotografia, vídeos, revitalização de espaços, saraus. Gente, saraus são encontros que podem ter música, dança, poesia, não é? Então, exposições, entre outras. Próspero e Vieira, 2016. Aí tá dando a referência, né? De onde foi retirada essa informação. Com vários objetivos de discussões propostas. Algumas delas trazem à tona o tema central desta aula. Alguns alunos relataram que percebem sua escola como aberta ao diálogo de questões relevantes para a sociedade e não só para os conteúdos de aprendizado. Porém, outras escolhas não têm a mesma abertura. Dessa maneira, eles revelaram o desejo de que outros jovens e também suas famílias tenham a oportunidade de rever crenças, conversar sobre tabus e sobre o que tem angustiado os jovens de sua idade e a sociedade como um todo. Então, gente, eles puderam, nesses encontros, nessas amostras, nessas exposições, nessas apresentações de teatro, discutir, não só entre eles, mas com as famílias deles, novas oportunidades de minimizar esses problemas que eles sofrem juntos, né? Porque não é só o aluno que sofre, a família do aluno também sofre. E às vezes a gente termina normalizando tanto essas coisas que a gente não consegue ter voz, não é? Para falar, para reagir, para cobrar, não é? Para reclamar, para cobrar os direitos, não é? Então, partindo desse desejo de expandir os debates para fora da sua escola, um dos projetos, Brincando de Ser Gente Grande, propõe uma maneira muito criativa de falar sobre preconceitos. O grupo desenvolveu uma cena teatral retratando a forma como as crianças reproduzem os preconceitos presentes em falas e ações dos adultos. Um outro projeto já é a reprodução dos adultos. Por quê? Gente, nós somos preconceituosos? Sim. Mas os nossos preconceitos vêm de onde? A gente nasceu já com eles? Óbvio que não. A gente copia modelos. E a gente copia porque a gente vê os exemplos, a gente reproduz. Então, a criança, o adolescente, ele reproduz aquilo que ele aprende. Então, se você é preconceituoso, se você tem um tipo de comportamento, provavelmente você já viu isso próximo de você. E aí, a decisão da mudança, muitas vezes ela não está destinada a uma única pessoa dessa família, mas a todos. E para isso é necessário o quê? O diálogo, a conversa. É necessário que todos estejam próximos, juntos, conversando, uma discussão saudável, nada de imposições, mas sim de diálogo, né? Para que se chegue a um denominador comum onde esses preconceitos sejam minimizados e a convivência e o respeito entre as pessoas eles passem a prevalecer, a melhorar. Então, por isso que é interessante falar que tem que ser algo trabalhado com todos os membros da família, né?
ou de um grupo, enfim. Um outro projeto desenvolvido pretendia realizar exposições fotográficas em escolas públicas do bairro, abordando o preconceito dentro do ambiente escolar, com o objetivo de desconstruir esse preconceito por meio de fotos e vídeos, que fazem parte da linguagem do jovem hoje nas redes sociais. Claro, os jovens hoje eles estão adeptos a várias redes sociais. Nós temos o Instagram, nós temos o Twitter, nós temos o TikTok, nós temos o Facebook, já é menos usado hoje em dia pelos jovens, né? O WhatsApp, o Telegram, que tem ganho muitos adeptos também. Então, vídeos, fotos, são coisas que fazem parte do cotidiano da vida dos adolescentes e dos jovens de hoje. E muita linguagem, ela é trabalhada através dos vídeos. Eu tenho visto vídeos naquele TikTok são muito criativos. São dancinhas, são maquiagens, existem memes também que são feitos, construídos, e tudo de forma muito engraçada, muito divertida. Algumas passam do limite, né? A gente tem que ter limite para tudo, mas é uma linguagem rápida, é uma linguagem universal e ela é bem generalizada porque chega muito rápido a todos os cantos. E a gente tem que usar tudo isso ao nosso favor, porque nós sofremos preconceitos também. E não só do tom de pele, né? Aqui no Brasil a gente sofre preconceito por ser preto ou pardo, a gente sofre preconceito por ser de camadas mais inferiores da sociedade, a gente sofre preconceito por ser gordo, ou por ser magro demais, por ser alto demais e vice-versa, por ser baixo demais. A gente sofre preconceito por o tipo de cabelo, pela religião, pela orientação sexual. Então, são várias vertentes. E o certo é que os menores, os menos favorecidos, eles sempre saem prejudicados, não é, com esse preconceito. Então, um outro grupo teve a ideia de valorizar os artistas locais, propondo um festival aberto para todos os públicos, aprofundando a discussão sobre diversidade e cultura. Porque nós somos diversos, nós somos seres diversos, diferentes, temos ideias diferentes, temos características diferentes, temos forma de falar diferente. A gente nasceu em regiões diferentes, cada um tem um sotaque diferente. Até pelo sotaque as pessoas sofrem preconceito, né? Que é a xenofobia também. Então, são muitas formas, gente. E é preciso que a gente dê um basta nisso tudo. E essas manifestações de grupo, elas minimizam muito isso, né? Então, o combate aos estereótipos e ao preconceito em todas as suas formas começa dentro da gente. Mas não precisa e não deve ficar restrito a isso. O jovem tem a capacidade de ser formador de opinião e de contribuir com aqueles que estão ao seu redor. E eu vou dizer a vocês, gente, uma das melhores formas de se... como é que eu posso... Eu não vou falar a palavra se revoltar nem se rebelar, mas de provar que a gente pode reverter essa situação é através da educação. Porque a maioria dos políticos corruptos, eles não querem investir em educação, para que as pessoas menos favorecidas, elas continuem com os olhos vendados, elas continuem cegas. Eu não gosto nem de usar essa palavra, cegas, porque também já é um preconceito. A gente deve evitar essas palavras cega, aleijado, surdo. Não, a gente deve, como eu disse, parece que nós estamos com os olhos vendados diante de tantas aberrações que nós temos vivido no nosso país, com tantas desigualdades. E aí, quando um adolescente, um jovem adulto, ele é um ser que consegue compreender as coisas, que consegue entender, que consegue refletir, que tem conhecimento, que estuda, ele tem capacidade de dizer, não preciso aceitar essas coisas dessa forma, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que exigir os meus direitos. E uma sociedade, quando ela passa a ser inteligente, ela pode se transformar completamente. E é disso que os políticos corruptos têm medo.
Então, para saber melhor quem são esses jovens e quais foram os outros projetos criados, acesse a matéria completa aqui tem um site, né? Educação e Participação, org.br/acontece/jovens propõe, que vocês vão ver aí no livro direitinho, se vocês quiserem saber mais. Eu falei bastante, né, nesse texto, mas é isso mesmo que eu queria que vocês refletissem um pouco. E aqui a gente vê os balõezinhos. Neste sentido, para casa, sua missão será questionar-se sobre uma opinião ou atitude que você mantém em relação a determinada pessoa. Então, aqui você vai fazer um retrospectivo dentro de você. Você tem preconceito? Contra quem? Já teve? Contra alguém? A tarefa não é para fazer aqui no livro, tá? É a tarefa que eu coloquei como anexo, porque eu dei uma modificada nisso aqui. Então, eu quero que vocês se lembrem de vocês, com quem você já teve preconceito. Não precisa citar o nome da pessoa, mas você vai relatar o caso todinho, né? E o desafio vai ser você olhar para você mesmo com outros ângulos e eu quero saber o que é que você faria diferente, quais são as considerações que você faria diferente, o que você mudaria depois de toda essa reflexão. Aqui eu só estou explicando, mas a tarefa não é essa. A tarefa é a que está em anexo, tá certo? Você vai ler lá e você vai entender. E eu não quero que você faça um textinhozinho, 2, 3, 4 linhas, que isso não é texto. Eu quero que você escreva mais, exponha o seu pensamento, tá certo? Então, aqui só para contribuir, para fechar, ó, a inteligência sem fronteiras, né? Onde houver uma árvore para plantar, planta tu. Onde houver um erro para emendar, emenda-o tu. Onde houver um esforço de que todos fogem, falo tu. Ou faz você a mesma coisa, né? Sê tu aquele que afasta as pedras do caminho. Quem disse isso foi Gabriela Mistral. E ela simplesmente quis traduzir o quê? Não espere que os outros façam as coisas. Faça você mesmo. Se precisa uma árvore ser plantada, plante você mesmo. Se um erro precisa ser reparado, repare o erro você. Se houver um esforço que precisa ser feito, que as outras pessoas fogem, faça você esse esforço. E seja você aquele que afasta as pedras do caminho, não espere por ninguém não. Faça a sua parte. Comece a fazer, né? E quem foi Gabriela Mistral? Gabriela Mistral nasceu em 1889 e faleceu em 1957. Poetisa, educadora, diplomata, numa época que a mulher nem era valorizada como isso. Ela é um ícone, né? No exercício da diplomacia pelo seu país, que é o Chile, ela foi considerada mundialmente um grande exemplo de honestidade moral e de ética. Em 1945, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Todas as suas obras demonstram seu amor pelas pessoas. Sem muitos recursos financeiros, o seu interesse era contribuir com a humanidade. Então, esse é um exemplo que vocês devem observar e conhecer. Podem pesquisar mais sobre ela se tiverem interesse. Gabriela Mistral. Certo? Um beijo grande e até a próxima, queridos.